A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, o nosso bazar continua funcionando na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica. Prestigie o bazar, roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2 a peça. Também temos calçados, é o meio que você tem de auxiliar a nossa instituição, mas também comprar num preço acessível. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus. Muito amor no coração, como sempre. E vamos então ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre correspondência. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, não temo o envelhecimento e a morte. Voltando os meus olhos para ti, estou a demonstrar saúde, vigor e esperança e fecho a mente aos pensamentos de destruição, rebaixamento, tristeza e dor. Ainda que o corpo demonstre sinais de cansaço, reconheço-me como ser espiritual e eterno, que não é pó da terra. Estou a preparar resplandecente luz interior e por isso recuso-me a aceitar a decadência contrária aos teus planos. A natureza se renova a cada dia, e o sol surge revigorando no horizonte, distribuindo vida e saúde. A noite chega e brilham as estrelas. Na tua obra estão a beleza, a eternidade, o amor e a luz perenes. Sou uma dessas tuas criações e estou também a caminho do aperfeiçoamento revestida de luz, de vida e de paz. Assim penso do meu levantar até o dormir. E reconhecida a ti, vou-me firmando na esteira da felicidade. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre correspondências. Entendemos que antigamente, algumas décadas atrás, as correspondências eram as cartas escritas à mão, onde utilizava o papel, o envelope, colocava-se no correio. Isso tem mudado muito. Hoje essas correspondências são através de mensagens, principalmente nas redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, enfim, outros contatos. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem cair na secura. Então fale o essencial sem ficar ali escrevendo coisas indevidas, né? Porque realmente quando as pessoas pegam uma mensagem muito grande, a tendência é não chegar até o final, é ler ali o cabeçalho e depois não se interessar mais. Correspondência ou mensagem é um retrato espiritual de quem escreve.
Cuidaremos da escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hierógrafos. Tem pessoas que colocam palavras tão rebuscadas que a pessoa tem que procurar o dicionário ou entrar no Google para saber o significado daquela palavra. Isso não faz sentido. Isso aí já é você ser transparente. Não escrever ou passar mensagem em momentos de crise ou de excitação. Por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, está muito triste, aí você vai passar anedotários, mensagens que são engraçadas para determinados momentos, não para aquela pessoa naquele momento. Nós temos que ter aí bom senso. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensagens de paz, otimismo, esperança e alegria, como eu faço todos os dias pela manhã. O mundo precisa de paz, como a nossa querida irmã Isarita sempre fala, e precisa realmente. Então, já tem muita gente passando mensagens indevidas que agridem, então procuro passar mensagens incentivadoras diariamente pelas manhãs. Devemos escrever construindo. Uma mensagem que sai de seu punho é você conversando. Então, temos que entender isso, que é uma coisa que tem que sair com naturalidade. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Se você não pode edificá-la, então fique calado, não fale nada, porque isso aí é mais saudável. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevermos. Quantas situações difíceis que a gente encontra por aí, de pessoas que se correspondem de um estado para o outro, até de um país, onde muitas mentiras são jogadas nas redes sociais. Aí encontra uma moça carente, aí o sujeito é um árabe que tem más intenções, ou vice-versa também, não estou aqui denegrindo a imagem da Arábia Saudita, mas ficam ali passando com fotos com carrões, aquela coisa toda, e a pessoa não tem nada daquilo. Isso é um problema sério que você está causando, criando imagens na cabeça de pessoas, e depois você terá que responder por isso. Porque não pense que ficará impune. Cria ali sentimentos, laços de sentimentos, e depois é tudo desfeito através de mentiras. Então, cuidado com isso. As reuniões sociais, numa instituição, no lar, deve ser sempre revestida de espírito de comunhão fraterna. Quer fazer uma reunião social? Ótimo. Quer reunir famílias e amigos? Faz um bem muito grande. Mas tem que ter um espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento, amigo, procure isolá-lo em algodão de bondades, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir os que falam. É muito triste e lamentável quando você está numa reunião com amigos e que alguém começa a denegrir a imagem de outro. Olha, o melhor mesmo é, como diz um amigo meu, sair à francesa, sabe? Evite. É melhor até sair da reunião para evitar esses problemas, porque realmente é algo que não soma, é degradante. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Então devemos enaltecer. Se não temos nada de bom para falar, então calemos, não devemos falar nada. Ignorem em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Eu aprendi algumas técnicas da psicologia, que uma das formas que você tem de desmontar normalmente aquele crítico, que faz sobre você críticas infundadas, normalmente carregadas de coisas pejorativas e de brincadeiras, você sempre repete para ele: meu amigo, ninguém entendeu, por favor, fale de novo. E ele vai ficar sem graça, que o pessoal vai ficar olhando. Então você quebrou todo aquele clima, sem ofendê-lo, obviamente. Meu companheiro, por favor, repita novamente, o pessoal não entendeu, nem eu. Tem uma maneira que você tem para livrar daquelas pessoas chatas, indesejáveis, e que quer aproveitar o momento de muitas pessoas para te deixar em situações difíceis. Então deixa ela na situação, inverta a posição, evite chispes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da responsabilidade. A gente brinca, tudo bem, mas dependendo do local, como dizem, boca de siri, calado, porque pode ser ofensivo,
trazer situações difíceis, complicadas, não é? Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Anteontem, presenciei uma situação desagradável. Eu fui no sepultamento de um grande amigo, um companheiro de farda, um capitão da reserva do Exército que desencarnou em pleno trabalho, um grande trabalhador do Grupo Espírita Jean, desencarnou aos 93 anos de idade, com toda a saúde, mas teve um problema cardíaco, né, uma parada cardíaca, chegou o momento. E um padre muito simpático, embora sendo ele de família espírita, alguns parentes convidou esse padre e ele foi lá. Achei muito interessante as colocações do padre, que ele usou palavras que nós espíritas usamos, não sei se foi por causa da família ou se ele já tem esse entendimento, que ele disse que nós somos seres espirituais que momentaneamente vivemos nos corpos. Assim ele utilizou essas palavras que a gente sempre fala, né? Nós não somos homens carnais, nós somos homens espirituais que estamos utilizando corpos temporariamente. Também passou a mensagem de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho falando lá do mundo espiritual, sobre o que ele viveu na Terra e o que ele estava vivendo. Vós estão aí, eu aqui. Ou seja, isso entende-se que é uma psicografia, né? Ele certamente. Mas o que me deixou muito chateado é que o padre, antes de iniciar o seu sermão, ele pediu às pessoas que baixassem o celular ou desligassem. E ele começou seriamente fazendo uma oração para iniciar, né, suas palavras. Exatamente na entrada da câmara funerária, algumas pessoas falavam alto o tempo todo, o telefone tocando, sem o mínimo respeito, nem pelo desencarnante, nem pelos familiares e amigos, e também pela autoridade eclesiástica que ali se encontrava. Então nós temos que ter bom senso, responsabilidades, né? Não era o momento para que ele converse depois que terminado, né, o sermão do padre, ou a cerimônia em si, ou se afastasse do local, né, se o assunto é muito importante, convide os amigos, olha, vamos sair aqui que nós estamos atrapalhando. Todo mundo olhava, sabe? Eu olhei várias vezes e as pessoas não estavam nem aí. Isso é uma grande falta de respeito. Sinceramente, é lastimável que ainda aconteça essas coisas. Muito triste. Quando também o palestrante está fazendo uma palestra e está ali as pessoas sentadas cochichando uma com a outra. Olha, isso é muito desagradável. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. É muita indelicadeza, né? Se você está ali, você tem que ficar o tempo todo prestando atenção, né? E nunca fazer isso aqui, vai se retirar. Isso é uma falta de educação, de gentileza, né? A gente tem que lembrar que gentileza gera gentileza. Então, você não fosse, porque nós precisamos realmente entender que nós temos que ter uma boa convivência com as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente tem uma atitude dessa, onde está o amor? Onde está o respeito? Então, nós temos que ponderar sobre as nossas atitudes. E se vigiar mesmo como nós estamos agindo em relação às pessoas que estão à nossa volta. Será que a gente não entendeu nada ainda do que Jesus deixou para nós como ensinamento? Você, então, vai ser orgulhoso, egoísta, vai ter uma atitude não cristã naquele momento? Você achar que você é o maioral, não quer escutar aquilo que está sendo dito ali, então não comparecesse para não fazer esse papelão, né? Então a gente tem que sempre ponderar pela gentileza, educação, pelo respeito. Isso é crescimento espiritual, isso é reforma íntima. A gente tem que se burilar, a gente tem que se vigiar, né? Que as manifestações de oratório, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Bom, acatamento é
Pode ser que até você não concorde com o que está sendo dito, mas se você está ali, tem que ter respeito. Silêncio. Não vá colocar as suas ideias contrárias ao que está sendo dito. Se houver uma mesa de debate, aí sim, mas se uma pessoa só está falando, você tem que ter a educação, a gentileza, né, de estar ouvindo. Se não discorda, você fica em silêncio. Você não vai interromper uma pessoa que está falando, não, isso está errado. Isso não cabe a nós fazer. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Isso é horrível. As pessoas estão lá fazendo, tem trabalho de preparar alguma palestra, algum assunto que vai ser ali exposto, né? A pessoa vai começar a rir ou fazer os outros rirem com caretas e coisa e tal. Cadê a delicadeza? Cadê a educação? Cadê a gentileza? Cadê o respeito? Então a gente tem que saber se portar em todos os ambientes que a gente vai. E principalmente entender que o respeito está ligado ao amor. Amor ao próximo. Nós temos que saber nos conduzir. Então não vai participar. Se você já sabe mais ou menos que você não sabe se posicionar em determinado momento, não vá. Né? Mas tem que respeitar. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Isso aí em qualquer situação que a gente esteja, até dentro de casa, no nosso trabalho, entre amigos, nos nossos cultos religiosos, nós temos que estar sempre com aquela vontade de somar, de fazer algo de bom. E aí é o que a gente tem que entender. Nós temos que, em qualquer lugar que estejamos, dar o melhor de nós, né? E aí nós vamos receber de contrapartida o melhor dos outros. Então é isso aí, são posturas que nós temos que ter, reflexões que a gente tem que fazer de como se comportar, como agir em relação às outras pessoas, fazer aquilo que gostaria que fizesse a você, somente aquilo que fizesse a você, você vai fazer para os outros, né? Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Isso é claro. Você vai fazer uma festa, né, para comemorações, né, mas quando ela tem aquele caráter de caridade, para recolhimento de alimentos, para recolhimento de roupas, para mesmo qualquer doação em relação ao próximo, essas festas são as melhores, né? Onde há muito respeito, onde há muito amor, onde há esse pensamento de doar ao próximo aquilo que você pode, da maneira que você pode. Então essas são realmente as melhores festas. Não que as festas que a gente faça em relação ao aniversário ou outra comemoração qualquer não seja digno. São dignas, mas toda festa que envolve caridade, mesmo às vezes no aniversário, quantas pessoas já de idade, né, que eu conheço, que fazem assim, olha, não me dê presente, me dê uma cesta básica, ou então, está perto do Natal, me dê um panetone, porque dali ela vai pegar aquilo e vai distribuir para as pessoas necessitadas. Então, tudo que a gente puder realmente fazer, pensando no próximo, é o melhor que a gente pode fazer para o nosso crescimento espiritual, para também ser alvo da observação de outras pessoas, porque posso fazer a mesma coisa. Então a gente tem que, tudo na nossa vida está sempre calcada no que Jesus trouxe para nós, nos seus ensinamentos. E que aí a gente lembra que o que mais Jesus nos chamou a atenção é essa importância do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos que nos amar para amar o próximo. Quando nós estivermos amando o próximo é quando nós estaremos amando a Deus. Então essas festas de caridade, quando elas são executadas, é sempre voltada para o amor. Que ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva,
destinada à sustentação das boas obras. Claro, todos nós podemos contribuir, né? Se é uma festa que é voltada para a caridade, se a gente não pode dar muito, mas que dê o mínimo possível, todos nós podemos. Eu não tenho dinheiro então para dar, mas então vou colaborar na confecção da festa, trabalhar naquele momento de talvez recolher as doações, né? Ou preparar aquelas doações enfeitando com um laço ou com um embrulho. A gente sempre pode e deve fazer alguma coisa em prol do próximo. E outra coisa, sempre que possível, além da sua cota de participação no ato festivo, com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de, pelo menos, 5 ingressos no campo de seus amigos a benefício do empreendimento. Isso também é outra coisa que a pessoa pode fazer, né? Cotas, né, de ingressos, tantos ingressos que vai colaborar. Quem está comprando ingresso vai colaborar para que possa ser feita alguma parte assistencial. Então a gente pode fazer, aqui eu falei ainda há pouco, a gente pode não ter dinheiro, mas pode colaborar trabalhando naquela festa, colaborar vendendo ingressos. O que importa é a gente fazer alguma coisa em prol daquilo que está sendo feito, alcançar seu objetivo, que é fazer a caridade. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Isso é óbvio. Muitas vezes, né, nas casas espíritas, a gente vê, caldo, vai ter sorvete, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí você sabe que você não vai poder ir porque você tem outro compromisso. Custa você comprar os ingressos para dar a sua contribuição, já que você nem vai poder ir lá contribuir com o seu trabalho, mas você vai contribuir comprando um ingresso para que eles possam ter dinheiro para proporcionar aquela arrecadação, que toda festa que é feita voltada para a caridade, para dar alguém, alguma coisa, né? Seja o que for. Então você já tem de imediato essa responsabilidade de dar a sua parte. Outra coisa, festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo. É uma das mais belas formas de auxílio. É isso aí. Porque muitas vezes a gente não fica muito delicado, né? A gente pegar e levar para determinadas situações aquela contribuição. Mas você pode, sempre voltado com amor, a sua atitude, a sua vontade de colaborar, você pode florear aquilo ali, até a forma de você auxiliar o próximo. Não é uma imposição que você está dando por dar. Você vai ter gestos de amor para que aquela festa tenha sua positividade, para aquelas pessoas que vão receber, recebam tudo com a sua participação de amor, de carinho. É isso que cabe a nós fazermos sempre. Caridade sempre, meus irmãos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Pipas ao vento. Você já viu pipa voar a favor do vento? Claro que não. Por mais frágil que seja, de papel de seda e taquara, nenhuma se dá ao exercício fácil de voar, levada suavemente pelas mãos de alguma corrente. Nunca. Elas metem a cara, vão em frente. Tem dessa vaidade de abrir mão da brisa e preferir a tempestade. Como se crescer e subir fosse descobrir em cada vento contrário uma oportunidade. Como se viver e brilhar fosse ter a sabedoria de ver uma lição em cada dificuldade. No fundo, todo mundo deveria aprender na escola a empinar pipas, para entender desde cedo que Deus só lhes dá um céu imenso porque tem condições de alcançá-lo, assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de realizá-los. A pipa, também chamada papagaio de papel, pandorga ou raia, é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a força da corda segurada pelo operador. Ela tem no vento seu aliado, mesmo quando ele sopra em direção oposta. A pipa precisa do vento contrário para manter-se lá em cima. Assim são as lutas da vida. Companheiras que tantas vezes julgamos indesejáveis, que aparentam estar nos puxando para baixo,
e nos atrapalhando o caminho, quando na verdade estão nos impulsionando para a frente. Os problemas encontrados na nossa caminhada nos mostram que chegou o momento de lutar, ou caso contrário, não encontraremos as soluções desejadas. Não tenhamos a ilusão de que alcançaremos a felicidade futura sem esforço. As dificuldades fazem parte do processo de evolução de todos nós. Problemas de saúde, na família, desentendimentos, desequilíbrios financeiros, são mecanismos que as leis de Deus nos oferecem para estimular-nos ao avanço. Às vezes, as pequenas aflições encontradas no presente poderão servir de experiência para enfrentarmos uma grande adversidade que nos aguarda no tempo futuro. Toda a vida é um processo contínuo de ação. A luta é um desafio abençoado que a lei do progresso nos impõe. Lutamos contra as nossas imperfeições pela aquisição de valores morais elevados, por nos superarmos a cada dia no campo moral, ético, físico e intelectual. Há lutas para defender os fracos, lutas contra preconceitos de diversos tipos, lutas pela paz, lutas para vencermos todos os problemas que nos afligem. Sejamos como as pipas, que usam a adversidade para subir às alturas. Saibamos usar essas dificuldades para nos elevar e crescer na direção de Deus. E que o nosso objetivo seja alcançar um céu de felicidade plena. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao nosso lado em nome do lutador incessante, que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Lutemos, pois, com entusiasmo, renovando as nossas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os nossos dias na face da terra, quando terminar a nossa oportunidade de serviço e luta. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, guia e modelo da humanidade, disseste-nos que é o caminho, a verdade e a vida, o intermediário junto ao Pai. Estamos sempre trabalhando em seu nome, Senhor, porque sabemos que outrora, muitas vezes, perseguimos sua doutrina. Agora, como trabalhadores da última hora, curvamos a Ti e pedimos a sua misericórdia que nos perdoe e nos ampare para continuarmos a trabalhar em benefício de toda a humanidade através da divulgação de sua sábia doutrina consoladora e inspiradora. Desejo a todos os nossos irmãos muita paz. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, com muita paz, com muita compreensão, com muita vontade de colocar o Evangelho de Jesus na prática no nosso dia a dia. Ele nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, um encontro central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.